Você já se perguntou por que alguns sonhos parecem tão surreais e nunca saem da sua mente, mesmo depois de muitos dias? Você já acordou de um sonho que te deixou assustado, inquieto e com medo por horas? Antes de descartá-los como meras imaginações, e se eles tiverem uma mensagem significativa escondida? Sonhos são formas poderosas pelas quais Deus revela sua vontade para nós e nos alerta sobre perigos iminentes. Mas a questão é: todo sonho vem de Deus? E se for apenas o diabo brincando com suas emoções? Ou um resultado do que você permitiu entrar no seu subconsciente durante o dia? Para discernir corretamente, assista este vídeo até o final, pois vamos revelar 7 tipos de sonhos que significam que Deus está falando com você e por que você nunca deve menosprezá-los. Quero que você saiba que, assim como Deus fala com seus filhos para instruí-los, impartir algo ou alertá-los por meio de sonhos, o diabo também aproveita essa oportunidade e nos mostra suas imagens. Há momentos em que seus próprios pensamentos podem se repetir nos seus sonhos. Por exemplo, você foi humilhado pelo seu chefe no escritório. Ficou tão bravo e o pensamento do que aconteceu não saía da sua cabeça, por mais que tentasse. Para piorar, você foi dormir aquela noite e sonhou com seu chefe segurando uma faca e se aproximando para te machucar. Por mais realista que esse sonho pareça, foi a má imagem do seu chefe que você criou no seu subconsciente, sendo reproduzida diante dos seus olhos. Não, seu chefe não é mau e não pretende te machucar. Na maioria das vezes, o que domina seus pensamentos vem da sua realidade. A Bíblia diz: pois como ele pensa no seu coração, assim ele é. Se seus pensamentos podem moldar sua vida, então seus pensamentos também podem moldar seus sonhos. O diabo aproveita esses pensamentos para manipular seus sonhos, tornando-os mais terríveis e assustadores do que você imagina. Mas tudo isso é uma mentira. Antes de mergulharmos mais fundo em como Deus fala conosco por meio de sonhos, quero que você saiba algumas coisas sobre sonhos que vão ajudar na sua compreensão desses assuntos. Deus fala com seu espírito enquanto você dorme, e essa mensagem passa para sua mente. Sua mente processa essa mensagem em uma imagem e a apresenta nos seus sonhos. No entanto, você pode não conseguir ter uma imagem clara do que Deus está apresentando ao seu espírito, se sua mente estiver distorcida e barulhenta. Por exemplo, assistir a um filme de terror antes de dormir vai encher sua alma com as emoções do filme. A voz da sua alma ficará tão alta por causa do que você se expôs, e isso reduzirá a sua capacidade de entender o que o Espírito está ministrando a você. A descrição do tabernáculo no Antigo Testamento ilustra isso da melhor forma. Ele é composto pelo pátio externo, pátio interno e o Santo dos Santos. O Santo dos Santos é o único lugar onde você pode ter acesso a Deus e ouvir sua voz. Você não pode ouvir Deus no pátio externo, nem no pátio interno. Assim é com essa realidade. Você não pode ir para a cama bêbado e esperar encontrar Deus nos seus sonhos. Você não pode ter sua mente cheia de emoções sem sentido e esperar encontrar Deus nos seus sonhos. Deus quer falar, então conecte-se com o Santo dos Santos por meio da adoração e da meditação na palavra de Deus antes de dormir. A Bíblia nos exorta a adorar a Deus em espírito e em verdade. Essa verdade significa a palavra de Deus. Quando você medita na palavra de Deus antes de adormecer, você está sintonizando seu espírito ao ritmo do céu, facilitando para Deus se comunicar com você. Seja intencional com seus sonhos, preparando-se adequadamente para a noite. Com base nesse entendimento dos sonhos e sua importância, vamos prosseguir imediatamente para os 7 tipos de sonhos que mostram Deus falando com você. Antes de continuarmos, se você ainda não apertou o botão de inscrever-se, por favor, faça isso agora. Número 1. Sonhos sobre anjos. Anjos são seres celestiais que nos protegem e guiam nosso caminho. Há muitos exemplos na Bíblia em que Deus usou seus anjos para comunicar seus pensamentos ao seu povo, até mesmo em seus sonhos.
Ver anjos nos seus sonhos pode significar muitas coisas. E uma delas é quando Deus quer te confortar ou encorajar quando Ele vê que você está passando por uma situação difícil. Esse encorajamento geralmente vem acompanhado de uma solução para resolver o problema. Um exemplo profundo nas Escrituras é quando Deus visitou Gideão por meio de um anjo na Bíblia. Antes disso, os israelitas estavam reféns e oprimidos pelos midianitas. Gideão era uma das vítimas dessa opressão. A Bíblia registra que o anjo de Deus o visitou onde ele estava debulhando trigo em um lagar para escondê-lo dos midianitas. Juízes 6:12 diz: Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. O anjo assegurou a Gideão que Deus estava com ele, apesar de tudo o que ele estava passando. Deus nunca o abandonou e ele o livraria do seu problema. A conversa entre Gideão e o anjo após esse encorajamento foi bastante fascinante. Gideão expressou seu descontentamento e dúvida, dizendo ao anjo que, se Deus realmente estava com ele e com os israelitas em geral, porque ele os sujeitou a serem maltratados pelos inimigos. Ele foi além, desafiando todos os milagres que Deus havia feito na vida dos israelitas, com perguntas mais intensas, como: se Deus tirou os israelitas do Egito, por que ele os abandonou agora? Essa pode ser a situação típica de você duvidando de Deus por causa dos desafios da vida que te sobrecarregaram. Talvez você esteja começando a duvidar se Deus ainda está com você ou se ele te deixou. Ou você se pergunta se o avanço e o milagre que experimentou antes vieram de Deus. Pensando bem, se eles realmente vieram de Deus, por que ele não pode repeti-los na sua vida novamente? Era o mesmo dilema que Gideão enfrentou antes que Deus enviasse seu anjo para confortá-lo. Então, quando você vê um anjo nos seus sonhos, pode ser a maneira de Deus te tranquilizar que ele está com você e que tudo ficará bem. Ele está te dizendo para parar de duvidar e confiar nele para cumprir sua vontade na sua vida. Além do seu generoso conforto e encorajamento, ele pode estar usando essa visitação para oferecer uma solução ao problema que você está enfrentando. No caso de Gideão, ele próprio era a solução que buscava. Gideão estava se escondendo dos midianitas por 7 longos anos, sem saber que ele era a solução para o problema do qual fugia. Quando o anjo de Deus te visita na sua dificuldade, ele não sai sem te dar a solução para o seu problema. A solução pode ser você ou alguém mais próximo do que você jamais imaginou, mas você só saberá quando Deus revelar isso a você por meio de seus anjos no seu sonho. Um anjo também pode aparecer nos seus sonhos para te alertar ou avisar sobre um perigo à frente ou uma decisão importante que você deve tomar. Foi assim que Deus salvou a vida do bebê Jesus quando Herodes quis matá-lo. A Bíblia diz em Mateus 2:13: Depois que eles partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em um sonho. Levante-se, disse ele, pegue o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu te avise, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. O fato de o Deus Todo-Poderoso ter instruído a segurança de seu amado filho por meio de um sonho deveria te surpreender. Deus nunca teve medo de Herodes, mas havia um procedimento espiritual que acabara de começar, e o diabo estava tentando ao máximo arruiná-lo. Deus teve que seguir todos os protocolos terrenos ao avisar o pai terreno de Jesus para fugir com ele antes que as coisas piorassem do que já estavam. Isso é para te mostrar que, por mais espiritual e íntimo que você seja com Deus, você estará sujeito a ataques demoníacos, mas Deus sempre te alertará dando instruções específicas para a sua segurança, e isso pode ser por meio de um encontro com um anjo no seu sonho. Um anjo também pode aparecer nos seus sonhos para entregar a direção ou instrução de Deus sobre o que fazer e como proceder em certas situações. Uma ilustração bíblica desse ponto é quando Cornélio, um centurião do regimento italiano, e sua família se tornaram devotos e tementes a Deus. Era uma situação bastante incomum, porque ele era gentio e o evangelho era considerado apenas para os judeus. Cornélio, no entanto,
dava aos pobres e orava a Deus regularmente. Ele estava praticando o cristianismo, mas não estava salvo. Deus viu seu amor genuíno por ele e o direcionou a Pedro, que pregaria o evangelho à sua casa e o salvaria oficialmente, enviando seu anjo a ele em uma visão, dando instruções específicas sobre Pedro e onde ele estava. Após essa revelação, Cornélio enviou alguns de seus homens a Jope para buscar Pedro, conforme dirigido por Deus, resultando na salvação da casa de Cornélio. Como Cornélio, você pode estar em uma situação desafiadora e buscando direção sobre o que fazer a seguir. Deus preparou seus anjos como um farol de luz que te mostra o caminho para sair dessa situação. Quando você vê anjos nos seus sonhos, verifique a situação na sua vida que poderia ter atraído a atenção deles. Eles podem simbolizar essas situações, mas os anjos frequentemente vêm com instruções claras e vívidas que não podem ser mal interpretadas. Como pregador, pastor ou servo de Deus de qualquer forma, você pode ver anjos frequentemente nos seus sonhos, te instruindo sobre o que pregar, como lidar com uma situação e te alertando sobre perigos iminentes na vida do seu rebanho, para que você possa lidar com eles em oração. Há muitos outros exemplos bíblicos de como Deus fala com seus filhos por meio de visitas angelicais nos seus sonhos. Você deveria conferi-los e aplicar esse conhecimento à sua vida. Número 2. Ouvir uma voz no seu sonho. É quando você sonha e ouve uma voz falando com você. Pode ser uma voz audível ou inaudível. Pode ser uma voz suave ou alta. Mas tenha em mente que o diabo também pode falar com você nos seus sonhos por meio de uma voz. O diabo pode até se disfarçar ou camuflar como um anjo para te enganar. Por isso, é essencial ter o dom do discernimento para diferenciar entre a voz de Deus e a de Satanás. Samuel foi um dos exemplos bíblicos de alguém com quem Deus falou em um sonho. Sua mãe, Ana, foi estéril por muitos anos e, desesperada para ter um filho, ela fez um voto a Deus, dizendo que, se conseguisse conceber e dar à luz uma criança, ela a devolveria a Deus. Deus ouviu seu voto e lhe deu Samuel. Fiel à sua palavra, ela dedicou o menino e o entregou a Eli para servir no templo de Deus. Uma dessas noites, enquanto Samuel dormia no templo, Deus o chamou em um sonho. Ele acordou e pensou que Eli o havia chamado. Perguntou se ele o chamara, mas Eli disse que não o havia chamado. Essa experiência continuou 3 vezes e, em sua sabedoria espiritual, Eli percebeu que Deus devia estar chamando Samuel. Então, ele disse a Samuel: "Vá e deite-se, e se ele te chamar, diga: 'Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo.'" Então Samuel foi e se deitou em seu lugar. Samuel fez como Eli o instruiu, e em seus sonhos, Deus expressou sua insatisfação com o caráter dos filhos de Eli, Hofni e Finéias. Ele também contou a Samuel sobre o destino iminente que viria sobre a casa de Eli. Tudo isso foi revelado por meio de uma voz em um sonho. Não havia imagens ou visuais. Apenas Deus falando aos ouvidos de Samuel. O rei Salomão também teve uma experiência semelhante com a voz de Deus após oferecer 1000 ofertas queimadas a Deus. Essa ação agradou tanto ao Senhor que ele falou diretamente com Salomão em seu sonho. 1 Reis 3:5 diz: "Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão durante a noite em um sonho, e Deus disse: 'Peça o que você quer que eu te dê.'" Mais uma vez, foi apenas a voz de Deus falando com Salomão em um sonho. A Bíblia não registra onde Salomão viu Deus falando, porque ele apenas ouviu uma voz. Esses 2 casos e muitos outros na Bíblia provam, sem sombra de dúvida, que Deus dá instruções no sonho por meio de sua voz. Essa voz pode não soar como trovão ou ser tão dramática quanto você imagina. Deus pode usar a voz de alguém que você conhece para chamar sua atenção. Como vimos no caso de Samuel, Deus passou sua mensagem a Samuel por meio da voz de Eli. Samuel provavelmente ficaria assustado se ouvisse uma voz estrondosa, porque era apenas uma criança. No entanto, apareceu muitas vezes na Bíblia
que Deus falou com as pessoas por meio de uma voz calma, suave ou familiar, assim como falou com Samuel. Deixe seus ouvidos espirituais sintonizados com a voz do Espírito, para que você possa captar rapidamente o que Deus está tentando te dizer no sonho. Ainda reitero que você também pode ouvir o diabo nos seus sonhos. Portanto, é necessário confirmar toda a voz que você ouve e todo encontro espiritual com a palavra de Deus. Como mencionei antes, verifique os frutos que essas revelações geram em você. Deus não está envolvido se elas te deixarem bravo, triste, desanimado, com medo, irritado, em pânico ou ansioso. Mesmo que seja um aviso, isso só te dará o desejo de enfrentar o problema, não de te quebrar ou fazer você se comportar mal. Número 3. Sonhos com arco-íris. O arco-íris é um símbolo da governança e proteção de Deus para a humanidade. Ele nos lembra de seu amor, provisão e compromisso com o nosso bem-estar. Não há muitas histórias bíblicas que capturem sonhos com arco-íris. Uma das poucas ilustrações da importância do arco-íris é o incidente nos tempos de Noé. A terra estava afundada em pecado, e Deus se cansou de suas atrocidades. Ele se arrependeu de ter criado o homem e decidiu destruir o mundo inteiro. Mas um homem chamado Noé encontrou favor aos olhos de Deus. Em Gênesis 6, 7 a 8, a Bíblia diz: Então o Senhor disse: Vou exterminar da face da terra o homem que criei, homens e animais, criaturas que rastejam pelo chão e aves do céu, pois estou triste por tê-los feito. Mas Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Esse favor isentou Noé do dilúvio que consumiria a terra. Deus o instruiu a construir uma arca para a segurança de sua família e alguns animais. Ele obedeceu como o Senhor o instruiu e construiu a arca. O Senhor enviou uma chuva forte sobre a terra, e o dilúvio consumiu todas as criaturas vivas que não estavam na arca. No entanto, Deus se lembrou de Noé na arca, e a água recuou até secar completamente. Foi quando Deus fez um pacto com Noé, como registrado em Gênesis 9:13, dizendo: Coloquei meu arco-íris nas nuvens, e ele será o sinal do pacto entre mim e a terra. Sempre que eu trouxer nuvens sobre a terra, e o arco-íris aparecer nas nuvens, me lembrarei do meu pacto entre mim e você, e todas as criaturas vivas de todo tipo. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda a vida. Esse evento na Bíblia fez do arco-íris um símbolo do pacto de Deus com a humanidade. Se um arco-íris aparecer nos seus sonhos, pode ser Deus te lembrando de suas promessas, amor e compromisso em te manter seguro. Mesmo que você esteja em uma situação de risco de vida, esse sonho deve te tranquilizar de que essa situação não te consumirá. O arco-íris também pode ser simbólico de votos e compromissos pessoais com Deus. Não precisa ser algo geral como vimos com Noé, mas um pacto individual que você fez com Deus. Esse sonho pode te lembrar do seu voto a Deus e da necessidade de mantê-lo ou te alertar quando você estiver prestes a quebrar seu voto a Deus. O arco-íris é um símbolo do amor e da proteção de Deus para a humanidade. O arco-íris também é simbólico da personalidade de Jesus. Ezequiel descreveu em Ezequiel 1:2:8 como viu a glória do Senhor, Radiatim como a aparência de um arco-íris nas nuvens em um dia chuvoso. Quando ele viu isso, caiu com o rosto no chão e ouviu a voz de Deus falando. O apóstolo João também confirmou isso em sua revelação na ilha de Patmos, onde viu um trono no céu, e aquele que estava sentado ali parecia jaspe e cornalina. Um arco-íris semelhante a uma esmeralda circundava o trono. Esses dois encontros confirmam que o arco-íris pode significar a presença divina nos seus sonhos. Número 4. Sonho com animais. Por mais estranho que pareça, Deus pode falar com você usando animais como símbolos. Foi evidente na Bíblia que a jumenta de Balaão foi o material instrucional para impedi-lo de seu ato rebelde, embora ele nunca tenha escutado. Animais nos seus sonhos podem representar aspectos da sua personalidade, circunstâncias e até mensagens divinas.
Eles também são criaturas de Deus e foram usados na Bíblia para retratar o caráter de Deus. Por exemplo, Jesus é conhecido como o leão da tribo de Judá, o que significa ferocidade, realeza, autoridade e habilidade de liderança inquestionável. Ver um leão no seu sonho pode significar que Deus te enriquece com poder, coragem e domínio no seu campo. Por outro lado, pode ser um sinal de perigo ou um adversário que você deve enfrentar e lutar com força e fé. Uma ovelha é um animal que precisa ser guiado e alimentado. Então, ver uma ovelha no sonho pode simbolizar alguém que precisa de orientação e proteção. Lembre-se de que Jesus também foi referido como o bom pastor que cuidava e protegia suas ovelhas. Esse sonho pode indicar a necessidade de direção divina. Julgando pela experiência de Eva com a serpente no jardim do Éden, animais lica-cobras ou lobos simbolizam engano. No entanto, Jesus disse a seus discípulos em Mateus 10:16: Eu os envio como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como serpentes e inocentes como pombas. A versão nova King James da Bíblia apresenta isso assim: Eis que os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como serpentes e inofensivos como pombas. De acordo com essa escritura, a serpente também pode ser simbólica de sabedoria. Se Deus vê que você precisa ser mais sábio, Ele pode te alertar no seu sonho usando uma serpente. Há muitas ilustrações bíblicas de quando Deus falou no sonho usando símbolos de animais. Uma dessas situações foi quando o rei do Egito sonhou com a fome que aconteceria no mundo. Em seu sonho, ele estava à beira do Nilo e do rio subiram 7 vacas elegantes e gordas pastando entre os juncos. Depois delas, outras 7 vacas, feias e magras, subiram do Nilo e ficaram ao lado das que estavam na margem do rio. E as vacas feias e magras comeram as 7 vacas elegantes e gordas. Então, Faraó acordou. Segundo a interpretação de José do sonho, essas vacas indicam anos. Daniel também viu carneiros e bodes em sua visão na Pérsia. Esses animais eram simbólicos de reis, segundo a interpretação do sonho pelo anjo Gabriel, que o ministrou. Deus revelou a Pedro, enquanto ele estava em Jope quando Cornélio mandou chamá-lo, uma grande folha sendo descida à terra pelos seus 4 cantos. A folha continha animais de 4 patas, répteis e aves do céu. Esses animais simbolizavam os gentios a quem Deus instruiu Pedro a pregar. Deus pode usar um animal para transmitir sua mensagem a você no sonho. Então, não ignore seus sonhos só porque viu animais. Peça ao Espírito Santo que ajude com a interpretação ou busque o conselho de uma autoridade espiritual mais madura. Número 5. Sonho com números. Pode ser intrigante, mas tem um significado espiritual vital. Os números têm significados e mensagens precisas por trás de cada um deles. Ao longo das Escrituras, os números retratam eventos ou circunstâncias vitais. Deus criou o mundo em 7 dias, tornando o número 7 simbólico de perfeição e completude. No sonho de Faraó, ele também viu 7 vacas e 7 espigas de milho, o que confirma ainda mais que 7 simboliza a conclusão de um ciclo. No entanto, nem todo 7 simboliza perfeição, porque Nabucodonosor foi punido com 7 anos de loucura, simbolizando julgamento e restauração. O número da besta, como visto em Apocalipse por João em forma abstrata, foi 666. Esse número representa imperfeição e maldade, em contraste com a perfeição divina, simbolizada pelo número 7. O número 3 também simboliza completude e perfeição divina, como refletido na Trindade. Jesus morreu e ressuscitou no 3º dia, tornando o número 3 simbólico de ressurreição e nova vida. Deus pode querer começar uma nova jornada com você ou te apresentar a uma nova fase se você vir algum desses números, 7 ou 3, nos seus sonhos, enquanto o número 6 pode representar algo mal ou imperfeição, se você o vir no seu sonho. Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites,
e foi tentado pelo diabo depois disso. Os israelitas passaram 40 anos no deserto do Egito a Canaã. Moisés desapareceu do Egito para servir seu sogro como pastor e reapareceu 40 anos depois para resgatar os filhos de Israel do cativeiro. A chuva que destruiu a terra nos dias de Noé durou 40 dias e 40 noites. Qual é o significado de 40 em todos esses eventos que mencionei antes? Todos esses eventos representam um período de provações, preparação e sofrimento. Ver o número 40 nos seus sonhos pode significar que uma temporada de provações está sobre você. Talvez Deus esteja te separando para te treinar em um tempo muito curto. Isso não deve te assustar, mas preparar sua mente para a próxima fase que você está prestes a entrar. O último número significativo que não pode ser ignorado é o número 12. As tribos de Judá eram 12 em número, e Jesus também teve 12 discípulos durante sua vida. Esse número simboliza governança e autoridade divina. Deus pode estar te colocando em um lugar de autoridade ou te dando uma responsabilidade para carregar se você tiver esse tipo de sonho. Número 6. Sonho com um pregador ou mentor. Um pregador, professor ou mentor no mundo físico representa alguém que te instrui, guia e ajuda a crescer espiritualmente com Deus. Eles também representam a mesma coisa quando você os vê nos seus sonhos. Se você sonha em ver um pregador ou mentor, Deus está te permitindo crescer espiritualmente e receber orientação na sua caminhada com Ele. Deus provavelmente está te chamando para aprender com essa pessoa, imitar seus valores e seguir seus ensinamentos. Uma escritura que melhor explica esse ponto é a experiência de Jesus no Monte da Transfiguração. Embora não tenha sido um sonho literal, foi uma experiência além do natural. Esse evento foi significativo porque, entre todos os patriarcas, apenas Moisés e Elias apareceram para ele. Marcos 9:4 diz: E diante deles apareceram Elias e Moisés, que estavam conversando com Jesus. Por que foram apenas Moisés e Elias que apareceram para ele? Porque ele precisava aprender com suas estratégias para realizar sua missão na terra de forma eficaz. Ele precisava da humildade, amor sacrificial e compromisso que Moisés canalizou em sua missão na terra e da ferocidade, destreza e mentalidade firme de Elias para superar alguns obstáculos. Moisés e Elias eram os símbolos patriarcais de tudo o que Jesus precisava aprender na terra. Foi por isso que apenas essas pessoas o encontraram no Monte da Transfiguração. Deus também pode te mostrar seu mentor ou líder espiritual por meio de tais encontros. Se você começar a ter esses sonhos, é hora de aprender de perto com alguém à sua frente. Número 7. Sonho sobre orar por outros. Orações intercessórias são um ato profundo de amor e compromisso com Deus e com as pessoas por quem você ora. Se você tiver esse tipo de sonho, significa que Deus está chamando sua atenção para as necessidades espirituais dos outros, te alertando para se preparar e interceder por eles em oração. Isso deve ser uma oportunidade empolgante, porque Deus deve ter visto seu cuidado e amor genuínos pela humanidade. Então, Ele está colocando essa responsabilidade sobre você. Qualquer responsabilidade que Deus coloca sobre uma pessoa sempre vem com uma grande recompensa. Por exemplo, o diabo atacou Jó e tirou tudo o que ele tinha. Essa situação devastadora deveria ter levado Jó a desistir de Deus, mas ele não desistiu. No entanto, seus amigos, que deveriam encorajá-lo, estavam o atormentando com suas palavras e nunca falaram bem de Deus como Jó fez. Deus expressou sua raiva contra os amigos de Jó e pediu que eles sacrificassem uma oferta queimada por si mesmos, após o que Jó oraria por eles. O resultado dessas orações favoreceu Jó mais do que seus amigos. Jó 42:10 explica: Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o fez prosperar novamente e lhe deu o dobro do que tinha antes. Quando Deus te instrui a orar por alguém no sonho ou no físico, é uma preparação para uma porção dupla de sua bênção.
Sonhos são significativos no modus operandi de Deus e não devem ser tomados de ânimo leve. Preste atenção a esses 7 sonhos e peça em oração que o Espírito Santo revele os mistérios por trás deles, estabeleça o propósito positivo para o qual vieram e anule toda representação negativa. Amados, se você tem tomado seus sonhos como algo garantido porque acha que são tão aleatórios e irrelevantes, você deve parar com isso. Você não pode dizer se seu sonho é apenas aleatório ou se carrega uma mensagem significativa. Por mais básico que você ache que seja, mesmo que você veja que está comendo pizza e se recusa a compartilhar com seu amigo, pode representar algo vital no espírito. Mesmo que seja apenas seus pensamentos se repetindo nos seus sonhos, como acabamos de ouvir, leve isso à presença do Espírito Santo para te ajudar a desvendar esse mistério. Jesus disse em João 16:12-13: Ainda tenho muitas coisas a dizer a vocês, mas vocês não podem suportá-las agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade, pois não falará por si mesmo, mas o que ouvir, ele falará, e lhes declarará as coisas que estão por vir. O Espírito Santo é o guardião de todos os segredos divinos. A Bíblia diz que as coisas secretas pertencem a Deus, mas as reveladas são para nós e nossos filhos. Em outras palavras, Deus não deixa seus filhos no escuro. Pode estar escondido do mundo, mas não para seus filhos. Jesus falou em parábolas às multidões, mas nunca se cansou de interpretar a mesma parábola para seus discípulos. Essa é a vantagem que temos como filhos de Deus. Porque temos o Espírito Santo, diante de quem podemos apresentar nossas questões e que é capaz de nos ajudar a resolver os enigmas dos nossos sonhos. Os incrédulos não têm essa vantagem, então sempre buscam a ajuda de crentes cheios do Espírito. Esse foi o caso do rei Nabucodonosor, quando ele teve um sonho terrível. Mas, infelizmente, nenhum de seus astrólogos, magos, feiticeiros e encantadores conseguiu interpretá-lo. Ele tornou isso mais difícil para eles ao exigir que lhe dissessem tanto o sonho quanto seu significado, porque sabia que eles mentiriam sobre a interpretação se ele contasse o sonho. E, por causa da importância do sonho, ele não queria correr riscos. O diabo foi mais uma vez provado ser um mentiroso, pois nenhum de seus magos, feiticeiros, encantadores ou astrólogos conseguiu tentar contar o sonho e interpretá-lo. Daniel, que estava cheio do Espírito de Deus, um jovem hebreu e um dos oficiais do rei naquela época, veio em socorro ao contar ao rei seus sonhos e sua interpretação. Em Daniel 2:27-28, Daniel respondeu: Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho pode explicar ao rei o mistério que ele perguntou, mas há um Deus no céu que revela mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos dias vindouros. Seu sonho e as visões que passaram pela sua mente enquanto você estava deitado na sua cama são estas. É preciso uma pessoa cheia do Espírito de Deus para entender as coisas do Espírito. Não ignore seus sonhos, mas leve-os diante de Deus em oração, para que ele revele o mistério por trás deles para você. Faraó também precisou da ajuda de José, antes que pudesse entender seus sonhos sobre a fome. Se os incrédulos podem ir tão longe a ponto de buscar interpretações de seus sonhos com outras pessoas, então por que você está ignorando os seus? Deus quer que você comece a levar sua vida de sonhos a sério. Certifique-se de anotar todos os sonhos que você teve e levá-los à presença do Espírito Santo para a interpretação. Deus pode estar falando com você todo esse tempo sem você saber. Outra verdade com a qual você deve concordar é que os sonhos são sementes, e o fruto que eles produzem expõe a semente que foi plantada. Pelos seus frutos, você os conhecerá. Se você quer saber se seu sonho é de Deus, deve prestar atenção às suas reações a esse sonho. Talvez você tenha orado por um parceiro de vida e, no meio da sua oração, viu alguém no seu sonho
e acha que o Senhor está te unindo a essa pessoa como seu cônjuge. Pode parecer evidente e coerente, mas então você percebe que está ficando desnecessariamente ansioso. Você começa a se preocupar e duvidar se eles vão gostar de você. Fica desesperado a ponto de começar a persegui-los na vida real ou nas redes sociais para saber mais sobre eles e o que estão fazendo. Você fica impaciente quando percebe que eles não estão se aproximando tão rápido quanto você pensou. Então você começa a dar sinais, forçando-se na vida deles porque ficou muito obsessivo. Nenhum desses frutos mostra que Deus revelou essa pessoa a você. Deus não é o autor da confusão. Ele não te dará algo que te encha de tensão, te deixe inquieto ou te coloque sob pressão. Se esse sonho fosse dele, você teria paz e mal se preocuparia com o que essa pessoa sente ou pensa sobre você. Você entenderia que Deus sempre resolverá isso de acordo com sua vontade. Deus também não te dará algo que te faça construir um ídolo em torno disso. Se quem você vê nos seus sonhos automaticamente se torna seu ídolo fisicamente, você não consegue mais dar sua atenção a Deus porque eles se tornaram sua prioridade. Isso é um sinal de que você idolatra essa pessoa. E Deus nunca permitirá que você coloque outra pessoa em primeiro lugar antes dele. Outro fruto que o sonho de Deus nunca gerará é o medo. Sim, você pode acordar sentindo-se inquieto e preocupado. Esses sentimentos estão lá apenas para te impulsionar a buscar soluções. Se seus sonhos instilam medo do seu ambiente, de uma pessoa específica ou de qualquer coisa em você, esse sonho não é de Deus. Pode ser o diabo colocando esse medo na sua mente para que você não busque respostas ou interpretação do sonho. Lembre-se, a Bíblia diz: pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de poder, de amor e de autodisciplina. Qualquer sonho que coloque medo na sua mente não é de Deus. Lembre-se, o diabo vem para roubar, matar e destruir. Qualquer coisa que roube seu tempo e te deixe com medo, ou te distraia do propósito de Deus para a sua vida, não é de Deus. Por mais que Satanás ataque nossos sonhos, devemos perceber que os sonhos são significativos demais para serem ignorados. Você acreditaria que a mensagem de alerta sobre a vida de nosso querido Jesus Cristo, quando Herodes quis tirar sua vida, foi por meio de um sonho? Se Deus pode preservar a vida de Jesus Cristo por meio do sonho que mostrou a José, então há uma instrução esperando por você na sua terra dos sonhos. Há algo que Deus quer que você saiba, e você tem que prestar muita atenção nisso. Você deve se preparar deliberadamente para que Deus fale com você nos seus sonhos. Entenda que seu espírito está sempre acordado, mesmo quando seu corpo está dormindo. Foi por isso que Jesus disse a seus discípulos em Mateus 26:41: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Além disso, um ponto crucial que você não deve esquecer é que sonhos esquecidos não perdem sua importância. Se você lembra do seu sonho ou não, ele afetará sua vida. Sempre ore quando não conseguir lembrar dos seus sonhos, para que o Espírito Santo te lembre e revele o mistério por trás deles. Mesmo enquanto oramos, Deus está restaurando sua vida de sonhos e te fazendo ter encontros inimagináveis que transformarão sua vida para melhor. Ele está te dando uma recompensa dupla por tudo o que você perdeu, enquanto você ora por outros em nome de Jesus. Vamos orar. Pai Celestial, rocha eterna das eras, o ancião de dias, o Deus onipotente, onisciente e onipresente, o lírio do vale, a rosa de Saron e a raiz de Davi. Eu te adoro e honro o teu nome, pois tu és Deus, e mereces todo o meu louvor. Ninguém pode contender contigo, Senhor. Trago toda a adoração e glória a ti, ó Altíssimo. Sejas exaltado para sempre em nome de Jesus. Pai, obrigado pela minha vida e pelo privilégio de ser contado entre os vivos. Não é por minha força, mas porque tu escolheste ter misericórdia de mim. Não, eu não sou mais justo do que aqueles que estão no túmulo,
mas tu me mantiveste vivo porque sou um vaso da tua misericórdia. Como posso retribuir esse amor? Não tenho nada a te oferecer senão apresentar meu espírito, alma e corpo como um sacrifício de louvor. Que seja um aroma suave e agradável à tua alma. Só quero dizer que sou grato a ti, meu Rei. Santifico teu nome para sempre. Pai misericordioso, venho em total humildade diante do teu trono de misericórdia. Não me considero digno do teu perdão, exceto pelo sangue de Jesus que eu utilizo. Imploro tua misericórdia, Senhor. Perdoa-me meus pecados e lava-me pelo sangue do teu precioso Filho Jesus Cristo. Perdoa aqueles que me ofenderam e peço que tenhas misericórdia deles. Recebo a graça para viver uma vida justa, livre de toda tendência a comprometer minha fé em nome de Jesus. Querido Deus, tu revelas para redimir. Hoje, abriste meus olhos para a importância dos sonhos e como eles afetam minha vida. Oro por liberdade de toda implicação de sonhos negativos na minha vida. Anulo todo sonho terrível que ignorei, mas que está me afetando negativamente. Oro pelo cancelamento de tais sonhos e pela restauração de sonhos positivos. Oro contra todo ataque do diabo na minha vida de sonhos e ordeno que sejam destruídos em nome de Jesus. Poderoso Rei da Glória, oro pela quietude da minha mente para um discernimento aguçado da tua voz quando falares comigo nos meus sonhos. Silencio todo barulho alto na minha mente, impedindo que meus ouvidos espirituais estejam atentos à tua voz. Oro pela graça de estar focado e evitar toda forma de distração ao meu redor. Também peço a graça de ser disciplinado e tomar medidas proativas contra permitir que pensamentos e atividades aleatórias tirem minha atenção da tua voz. Senhor, tua palavra diz que tu dás aos teus amados um sono doce. Recebo o tipo de sono doce que gera encontros sobrenaturais. Tenho acesso a revelações profundas que mudarão minha vida para sempre. Oro para que os olhos do meu coração sejam iluminados para que eu conheça a esperança para a qual me chamaste e tudo o que esperas que eu me torne. Recuso-me a ficar confuso ou alheio aos teus planos para minha vida. Recebo clareza através dos meus sonhos em nome de Jesus. Oro por sensibilidade às ministrações angélicas na minha vida. Ajuda-me a discernir para qual caminho teus anjos estão me guiando e conduzindo, para que eu não perca nenhuma instrução que eles tenham para mim. Ajuda-me a ser sensível a outros símbolos espirituais que possas usar para comunicar tuas intenções. Recuso-me a ser pego desprevenido pelas obras astutas das trevas. Graça para estar consistentemente alerta no Espírito, eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Pai Senhor, exijo que teu Espírito traga de volta a memória de todo sonho instrutivo que eu possa ter esquecido. Senhor, disseste na tua palavra que o Espírito Santo trará tudo à minha lembrança. Oro por uma transferência dessa informação espiritual do teu Espírito para o meu espírito agora. Que minha mente se lembre daquele sonho significativo que tive e me dê a sabedoria para tomar a ação apropriada, que se alinhe com teu propósito para aquele sonho. Venho contra todo sonho do diabo, infligindo medo e comportamento inadequado em mim. Supero esse medo com o espírito de poder, amor e autocontrole em mim. Bloqueio todo acesso a sonhos ruins na minha vida daqui em diante. Dá-me a graça de ser fervoroso em orações, consistente no estudo da palavra e manter meu relacionamento contigo. Recebo a graça de dizer não ao pecado ou a qualquer hábito que dificulte minha união contigo. Ajuda-me a continuar crescendo mais e mais profundamente em intimidade contigo, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, oro por todos que têm dificuldades em te ouvir ou receber instruções por meio de sonhos ou visões. Peço que intervenhas na situação deles. Tua palavra diz que, onde não há visão, o povo perece. Pai, resgata teus filhos da obscuridade. Remove toda a cobertura que está obstruindo a visão espiritual deles. Ajuda-os a discernir tua voz
e estar alertas às tuas instruções. Que nunca pereçamos por falta de conhecimento, Senhor. Inunda nossos olhos espirituais para discernir tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Poderoso Pai, oro pela prisão de todo agente demoníaco encarregado de infligir pesadelos ao teu povo. Que todo espírito de feitiçaria, espírito marinho, espírito ancestral e geracional, responsável por lutar contra os sonhos deles, seja queimado pelo fogo. Quebro todo o pacto que deu acesso a eles nas vidas do teu povo e termino todos os seus redutos para sempre em nome de Jesus. De agora em diante sou vitorioso nos meus sonhos. Recebo instruções de Deus que guiam meus passos diários, me levando às minhas bênçãos e consignação em Deus. Supero todo obstáculo e supero além da imaginação humana por revelação, em nome de Jesus. Obrigado, precioso Pai. Esta é a confiança que tenho de que tudo o que peço em teu nome, tu farás. Sei que ouviste e respondeste às minhas orações, pois em nome de Jesus orei. Amém. Amados, os sonhos são cruciais para a sua vida e não devem ser ignorados. Encorajo você a assistir este vídeo repetidamente até estar familiarizado com todos os tipos de sonhos que mostram o que Deus está falando com você. Não deixe o diabo te dizer que Deus não fala mais por meio de sonhos. Ele fala. Ele é seu Pai e usará qualquer meio para falar com você. Isso não é para ignorar outros meios pelos quais Deus fala. Mas a essência deste vídeo é despertar você para a validade e utilidade dos seus sonhos na sua caminhada com Deus. Então, quando você tiver um sonho da próxima vez, especialmente à luz do que discutimos, certifique-se de tomar ações proativas para confirmar a autenticidade desses sonhos. Não tenha vergonha de compartilhar qualquer sonho que você não entenda com uma pessoa espiritualmente mais madura para ajudar na sua compreensão do assunto. Além disso, lembre-se de que pesadelos só vêm quando suas muralhas espirituais estão baixas. Se pesadelos caracterizam sua vida de sonhos, você precisa se levantar espiritualmente e mandar esse demônio de volta ao inferno. O que você não quer, você não assiste. Não assista Satanás se banquetear na sua mente com imagens negativas. Lembre-se, você tem a mente de Cristo, o que significa que tem acesso a informações divinas. Então, alimente seu espírito com conteúdo edificante para desencadear pensamentos positivos e uma vida mais saudável. Não com conteúdo tóxico, harsh, imoral, assustador ou todo o conteúdo negativo com o qual você alimenta seu espírito. Às vezes, deixe seu telefone de lado, estude sua Bíblia e medite nessas palavras. Vá para a cama esperando uma visitação divina de Deus, e você as verá. Deus ama ter comunhão com você durante o dia ou no seu sonho. Então, espere que Ele fale com você. Você pode até orar antes de dormir, pedindo que Ele se revele a você. Quando isso se tornar sua prática, Satanás não terá mais lugar na sua mente e vida. Lembre-se de sempre adorar a Deus em espírito e em verdade para se manter sintonizado com Deus. Sei que Deus te visitará muito em breve e mudará cada situação da sua vida para melhor. Você certamente testemunhará. Deus te abençoe. Obrigado por assistir este vídeo até o final. Acredito que você foi grandemente abençoado e transformado por este encontro. Se você ainda não fez isso, por favor, inscreva-se neste canal e clique no botão de notificações para receber mais vídeos inspiradores. Além disso, não se esqueça de curtir, comentar. Amém. Vejo você no próximo vídeo.